Toma o seu lugar. A minha oração em relação ao campo missionário, e eu penso que a nossa oração sempre deve ser para que o que aconteça no campo missionário não venha construir dor, frustração no nosso coração. A obra missionária é algo muito glorioso quando nós temos a oportunidade de participarmos dela. Eu penso, no encontro profético, compartilhava uma palavra com o pastor Jonatas. Eu dizia: Jonatas, a gente às vezes se esquece de gerar um comprometimento, ou de fazer apelos de comprometimento nosso com a obra missionária. De termos comprometimento nosso em relação ao que os povos não alcançados, eles precisam. Os missionários, quando eles estão nas nações, quando eles estão no campo, a vida deles perde o sentido para eles mesmos. Então é muito importante que quando nós temos momentos como estes, nós possamos nos lembrar dos missionários, cada irmão nosso, cada irmã nossa que hoje padece. Quando eu digo padecer, mas padece por um propósito. Padecer por um propósito vale a pena, vale muito a pena. Padecem porque acreditam que vale a pena. Então isso é muito importante. Então vamos lá, gente, vamos avançar. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Hoje à tarde nós falamos um pouco sobre avivamento, falamos que o avivamento são para as pessoas, o avivamento é para as pessoas. E eu quero continuar hoje falando sobre o que deve acontecer, o que precisa acontecer com as pessoas. Porque a proposta, irmãos, é nós entendermos, nunca se esqueça disso, o desafio nosso é fazermos parte da história desse avivamento. Esse é o nosso desafio. Toda a intensidade das nossas orações, toda a nossa intensidade em buscarmos o Senhor, toda a nossa intensidade de santificarmos os nossos comportamentos, tudo isso é para garantirmos que seremos a geração que vai fazer parte da história desse avivamento. Essa tem que ser a proposta. Eu penso que talvez nós não devêssemos, eu não estou dizendo que é errado se você quer isso, não estou dizendo que é errado, mas talvez nós não devêssemos orar para que participássemos do avivamento. E você vai entender isso daqui a pouco. Eu sei que a gente sempre quer participar do final da história, né, pastor Everaldo? É verdade, sempre participar do final da história é melhor. Mas ser uma igreja que se esquece de construir um caminho pode ser algo terrível, pode ser algo muito ruim, muito ruim. Eu preciso me importar em fazer parte da história para quando ele acontecer. E não somente me importar em fazer parte do momento dele. Claro, por exemplo, eu quero ser a igreja do arrebatamento. Eu quero ser a igreja do arrebatamento. Mas caso eu não seja a igreja do arrebatamento, que a minha vida influencie e comprometa pessoas para que elas sejam a igreja do arrebatamento após mim. Que os meus filhos sejam a igreja do arrebatamento. Que os filhos dos meus filhos sejam a igreja do arrebatamento. Então, a nossa visão, às vezes como em relação a algo que precisa acontecer, ela não pode se definir ou se resumir ao fato de que eu vou participar do momento. Isso não é saudável. Isso pode ser resumir o que Deus pode estar querendo fazer, né? Então, dentro dessa ideia que nós falamos um pouco à tarde, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre 5 aspectos que faz, de cada um de nós, que faz de uma igreja relevante e significativa para esse tempo de avivamento. Nós estamos falando de um tempo de avivamento. E esse tempo de avivamento, ele vai receber, ele vai envolver e vai ter na sua história uma igreja que seja significativa, uma igreja que seja relevante. Uma igreja que tenha significado e que tenha tido significado no tempo que ela passou por aqui. Eu penso que talvez nosso maior prejuízo seja, como homens e mulheres de Deus, nós escolhermos ou decidirmos, talvez a palavra ideal seja essa, decidirmos
por uma vida que não seja compatível com a grandeza daquilo que o Evangelho pode produzir através de nós. Acho que isso pode ser um grande prejuízo, de sermos homens e sermos mulheres que tivemos experiências com o Evangelho, que tivemos experiências com a Palavra de Deus, que tivemos experiências com o Espírito Santo, que tivemos experiências poderosas com o Senhor, e apesar de não termos conseguido, porque não decidimos por isso, termos uma vida com um significado real em relação à geração que passamos por ela. É muito comum nós percebermos que pessoas passam ao nosso redor, pessoas fazem parte do nosso convívio, e são pessoas que fazem parte de uma geração que estão se perdendo. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso. Por exemplo, na minha cidade, nós temos uma igreja na nossa cidade, e é muito comum a nossa igreja num bairro que tem necessidades como vários bairros de muitas cidades, nós vemos a juventude se comprometendo com crime, a juventude se comprometendo com o tráfico de drogas, a juventude comprometida com a prostituição, e são gerações que nós não alcançamos quando nós poderíamos tê-las alcançado. Apesar de nós termos toda a capacitação para termos alcançado essas gerações, nós não alcançamos essas gerações e elas passaram. E assim também são nas nações. E quando eu olho e vejo dessa forma, eu me lembro de uma fala que Jesus teve que dar para uma mulher que buscou ele. Uma mulher que buscou ele, porque essa mulher precisava de uma resposta dele. E Jesus não podia atender a necessidade daquela mulher, porque ele estava resolvendo um problema que não precisava existir. Você já parou para pensar a respeito do peso que pode ser sobre você, sobre mim, sobre nós, de sermos o motivo para que Jesus não esteja respondendo para as nações? Você já pensou a respeito disso? Isso é muito sério. As Escrituras contam que uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia, ela chega para Jesus e diz: olha, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Imagina o nível de dor, de luta, de angústia dessa mulher, para ela chegar de uma forma pública e dizer isso para o Senhor: olha, a minha filha está terrivelmente endemoniada, eu preciso de ajuda. E o Senhor simplesmente não a responde. E Jesus simplesmente se cala diante dessa mulher. E ela insiste dizendo: a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus responde para ela o quê? Jesus diz: mulher, eu não posso lhe atender, porque eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, não era necessário as ovelhas de Israel serem ovelhas perdidas, mas elas estavam perdidas. Então ele tinha que priorizar as ovelhas de Israel. E por causa disso, ele não podia dar uma resposta no tempo da oportunidade, da necessidade daquela mulher. E eu fico pensando que talvez nós, como igreja, às vezes nós somos como esse texto define Israel: as ovelhas perdidas. Somos os escolhidos de Deus, mas estamos perdidos nos nossos valores, perdidos com os nossos comportamentos. E as nações estão aí prontas para receber o Evangelho. Deixa eu lhe dizer, as nações estão preparadas para receber o Evangelho, elas estão prontas. Mas existe muita força, muito tempo, existe muita energia sendo gasta, muito dinheiro sendo gasto para cuidar da igreja, para tratar a igreja. E isso tudo está sendo direcionado para os povos não alcançados. Eu penso que nós, como igreja, precisamos cuidar desse aspecto e sermos uma igreja significativa, sermos uma igreja relevante para a nossa geração, para que a nossa geração seja uma geração encaminhada para viver esse tempo de avivamento, porque o custo pode ficar na nossa conta. Deixa eu lhe dizer, querido, eu não quero ficar com esse custo na minha conta. Não há necessidade desse custo ficar na nossa conta, se tão somente desenvolvermos comportamentos que sejam coerentes com aquilo que o Evangelho nos pede, para sermos, fazermos e produzirmos. Nesse texto do capítulo 11 do livro de Atos, a partir do capítulo 19, conta uma história muito interessante a respeito de uma igreja, de como se constrói uma igreja, de uma igreja que se torna significativa e relevante. A partir do versículo 19, fala um pouco da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, apesar de ter sido uma pequena igreja, né, geograficamente falando, estruturalmente falando, a igreja de Antioquia foi uma pequena igreja, num lugar distante, uma igreja que nasceu por causa da perseguição. Agora é interessante como esses irmãos da igreja apostólica, da igreja primitiva, eles conseguiram manter alguns valores,
para que mesmo apesar de toda a perseguição, eles continuassem dando frutos. Você já percebeu como algumas circunstâncias que nós vivemos, elas parecem que são motivos para que não estejamos dando frutos? Já percebeu isso? Nós sempre temos uma história para não produzirmos frutos, né? A minha família, o meu esposo, a minha mulher, os meus filhos, o meu trabalho, eu estou doente, eu estou cansado, é longe. Sempre tem uma história que nós contamos para não produzirmos frutos em relação às experiências que tivemos com o Evangelho. A igreja apostólica ela não funcionava assim. Quanto mais motivo essa igreja tinha para limitar os seus frutos, quanto mais motivo ela tinha para justificar o não fazer, era quando eles mais frutificavam, era quando eles mais prosperavam, era quando mais eles influenciavam as pessoas. E a igreja de Antioquia ela surgiu assim, debaixo desse momento, por conta do que havia acontecido com Estevão, a perseguição, eles fugiram, nossos irmãos se esparramaram, e um grupo de irmãos foram parar lá em Antioquia da Síria. E pelo caminho eles pregavam o evangelho, eles evangelizavam as pessoas. Só que o que acontecia com esses irmãos lá em Antioquia foi algo muito especial. De tal maneira que o que acontecia em Antioquia, a notícia chegava em Jerusalém. E naquela época, irmãos, não tinha essa velocidade de informação que nós temos hoje. Hoje, a globalização da informação nos permite que o que acontece aqui agora chegue do outro lado do mundo em alguns segundos. Foi dado um aviso agora, né? Nós estamos falando agora, nós estamos ministrando agora, e outros países estão nos ouvindo em tempo real o que está acontecendo. Naquela época não tinha essa capacidade de velocidade da informação. Mas a igreja de Antioquia, ela assumiu um compromisso de ser significativa no seu tempo e na sua geração, de tal maneira que na simplicidade da sua estrutura, que na simplicidade dos seus recursos, o que acontecia naquela igreja ultrapassou limites e fronteiras e chegou a notícia em Jerusalém. Deixa eu lhe dizer hoje, se você pegar um voo de Jerusalém, de Israel, para a cidade de Antáquia hoje, que na Turquia, que é a cidade que representa a Antioquia da Síria no passado, nós estamos falando aí de aproximadamente 1h20, 1h30 de voo, de avião. Então nós estamos falando de uma distância muito grande. Mas o que acontecia naquela igreja, o que aconteceu em Antioquia, a notícia chegou em Jerusalém. Uma igreja significativa é uma igreja que repercute aquilo que ela faz. Uma igreja relevante é o que ela está fazendo ultrapassa as fronteiras. Mas ultrapassa as fronteiras não é pela quantidade ou pelo valor do que ela faz apenas. Nós vamos perceber isso aqui. Não é o que apenas você faz. Porque aquilo que eu faço pode não ter muito significado. E eu queria que você nunca se esquecesse disso. O que eu faço nunca pode ser o que tem maior significado. O que eu estou fazendo nunca pode ser a minha mais importante referência. O que eu faço nunca pode ser a minha mais importante, ou a mais importante definição, por exemplo, do meu currículo. Não pode ser o que você faz. Nós somos uma igreja hoje conhecida pela igreja como sendo a igreja do serviço. Eu tenho falado muito sobre isso. Talvez nunca produzimos tanto. Talvez sejamos uma igreja que nunca fez tanto. Hoje é muito fácil você ver os números que a igreja apresenta. Números de prédios construídos, números de templos sendo abertos, números de cruzadas com milhares de pessoas. Isso, a igreja nunca produziu tanto, porém a igreja também nunca se relacionou tão pouco com Deus. Somos uma geração que faz muito, mas que se relaciona pouco. Isso é um grande problema. Porque o meu serviço pode ser que não me defina. E se eu não tiver uma definição que seja coerente com aquilo que eu devo ser em relação à igreja, pode ser que eu perca a relevância como igreja. Porque o que me define não é a capacidade que eu tenho de fazer. Não é a minha capacidade de fazer que me define. A capacidade de fazer, ou a excelência de fazer algo, não significa necessariamente que você tenha valores agregados àquilo que você faz. Por exemplo, um marido casado, ele pode cuidar bem da sua esposa, dando uma boa casa para sua esposa, não deixando faltar nada de alimento na sua casa para sua esposa, para os seus filhos, pode pagar uma boa escola para os seus filhos, pode pagar um bom plano de saúde para os seus filhos, pode tirar férias 2 vezes por ano com a sua família para se divertir com a sua família, mas pode ter uma relação fora do casamento, ele pode ter uma amante fora do casamento, ele pode ter um relacionamento extraconjugal. Ou seja, todo o bem que ele faz para a família dele não define ele como um bom marido e um bom pai. Então nem sempre o que você faz, o que eu faço, é o que define quem realmente nós somos. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós vamos perceber essa construção.
No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, acontece um episódio muito interessante, muito joia, de Jesus quando ele chega na casa de uma família que era muito, muito íntima dele. E ali, quando ele chega na casa de Marta e Maria, duas coisas acontecem. Uma vai cuidar das coisas da casa e outra se coloca aos pés dele. São duas escolhas que nós podemos fazer. Nós podemos definir quem nós somos a partir do que fazemos ou a partir dos nossos relacionamentos. Nós definimos quem nós somos. Aquilo que nós fazemos nunca vai construir relacionamento. Mas com quem nós nos relacionamos sempre vai dar qualidade para aquilo que nós fazemos. Não importa o quanto eu faço para o Senhor, mas importa o quanto eu me relaciono com o Senhor. Nós nos esforçamos muito para construirmos a nossa identidade como igreja, como homens e mulheres de Deus, a partir daquilo que podemos demonstrar através das nossas obras. E nos esquecemos que a definição da nossa identidade não vai se dar, não se constrói a partir daquilo que nós fazemos, mas se dá a partir do nosso relacionamento. Nós nos definimos a partir do nosso relacionamento. A minha vida com Jesus é que me define. Uma igreja relevante é uma igreja definida a partir do seu relacionamento com Jesus. A igreja de Antioquia, ela tinha muito mais do que serviço, tinha relacionamento, tinha sensibilidade para perceber o que o céu desejava. O meu relacionamento com Jesus me dá sensibilidade para perceber o que o céu quer que seja feito. O quanto eu faço para Jesus não me permite ter tempo para definir o que Ele quer que eu faça. O meu trabalho só me dá sensibilidade para perceber que eu preciso fazer cada vez mais e cada vez melhor dentro da minha perspectiva. Mas o relacionamento meu com Jesus me dá perspectiva e me dá percepção para saber o que deve ser feito. E talvez sejamos uma igreja hoje que não tenhamos muita direção, e quando eu falo igreja, de uma forma sistêmica. Talvez sejamos uma igreja hoje que não tem muita definição a respeito do que deve ser feito. Eu percebo que nós somos uma igreja hoje que fazemos mais o que está no nosso planejamento anual, por conta de algumas metas e alguns objetivos de crescimento pessoais que desejamos, do que diretamente ligado a um objetivo de fazermos aquilo que buscamos em Deus através de uma vida de relacionamento com Ele, de uma vida de oração para fazermos. Isso é um grande problema. Isso pode nos tirar de dentro de um propósito. Isso pode impedir que alguns momentos muito significativos que passamos na presença dEle não produzam resultados significativos. Eu não posso permitir que um momento meu na presença de Jesus não produza um resultado significativo. Eu não posso permitir que um momento meu na presença do Espírito Santo ou debaixo de um movimento do céu sobre a minha vida, não produza um resultado que seja, no mínimo, extraordinário à vista das pessoas comuns. Eu não posso permitir isso. A nossa vida cristã precisa exigir isso. Nós não podemos participar, por exemplo, de um intensivo como esse, e terminando esse intensivo, sairmos para a nossa vida comum, sairmos para a nossa família, sairmos para os nossos trabalhos, voltarmos para as nossas escolas, para as nossas faculdades, nos relacionamentos com os nossos amigos, e tudo ser como era antes. É impossível. Isso não pode ser admitido em hipótese alguma. Por quê? Porque o nível de revelação que recebemos, o nível de experiências que recebemos, o nível de convívio, de relacionamento que criamos e produzimos com Jesus, isso precisa marcar a nossa vida de uma forma muito poderosa. Não pode ser só uma chapação. Não pode ser. Porque a chapação passa. Não pode ser somente isso. Que ela venha, então, e transforme a nossa vida. De tal maneira que aquele episódio que foi poderoso na presença de Jesus, ele se tornou agora parte de quem eu sou, de uma forma que me define. Que a minha espontaneidade no momento sublime na presença do Senhor se torne agora uma característica minha todos os dias. Uma característica minha na minha família, na minha lida com os meus filhos, nos meus relacionamentos com a minha esposa, no meu trabalho, diante dos meus negócios, com as pessoas comuns, que as pessoas não me reconheçam por aquilo que eu faço. Eu não posso ser reconhecido por aquilo que eu faço. Tem que ter algo mais importante do que isso. Tem que ter algo mais importante. Jesus, quando ele ensinava as multidões, as pessoas diziam a respeito dele: pastor, ele não prega, ele não ensina como os escribas. Ele não faz como os escribas. Mas o que ele fala como quem tem autoridade. E autoridade de cima para baixo. Tinha algo em Jesus que as pessoas percebiam que era diferente. Não era um roteiro que ele obedecia. Não era um script que ele tinha na mão. Não foi um estudo preparado que ele chegou e desenvolveu esse estudo. Não. Nele tinha algo
que fluía de uma forma muito natural e muito comum. E as pessoas percebiam que a naturalidade daquilo que saía da boca de Jesus fazia sentido com o que eles precisavam. Você já parou para perceber que talvez tem um mundo lá fora, povos, tribos, línguas e nações, que precisam de um evangelho, que precisa ser anunciado a eles, que não seja anunciado a partir do roteiro dos esboços das nossas pregações, das nossas ministrações, mas um evangelho que eles identificam na nossa vida, simplesmente porque quando olham para a nossa vida, eles percebem, tem algo na vida desse homem, tem algo na vida dessa mulher, que é importante para a minha vida, eu preciso conhecer esse algo que é importante para a minha vida. Eu estou falando de uma igreja que seja significativa e relevante. Barnabé, quando ele chega em Antioquia, o texto de Atos, do capítulo 11, do versículo 19 em diante, diz que Barnabé ficou extasiado com o que ele viu. Ficou alegre com o que ele viu. E Barnabé se conectou com aquilo. A igreja de Jerusalém envia Barnabé e diga, Barnabé, veja o que está acontecendo nessa cidade, porque o que chega de lá para cá é muito sério. Verifica se é isso mesmo. E Barnabé vai como um gestor, né? Ele vai como um gestor, um supervisor do que estava acontecendo. E quando ele chega, ele decide ficar na igreja de Antioquia e ele percebe a grandeza do que Deus estava fazendo naquele lugar. Ele percebe a preciosidade do que Deus estava fazendo naquele lugar. E Barnabé, então, o que ele faz? Ele vai em busca de uma pessoa para ajudá-lo. Porque é assim que funciona. Uma igreja relevante, uma igreja significativa, ela entende que ela precisa de alguém. Ela entende que precisa sempre de alguém. Ela nunca vai desenvolver nada que seja excelente no isolamento. Nunca vai desenvolver. Eu e você sempre vamos precisar de alguém, sempre. Tudo que nós precisamos sempre está na dependência de uma outra pessoa. Tudo que você precisa na sua vida, tudo que você precisar na sua vida, está na dependência de uma outra pessoa. Nunca se esqueça disso. Se você quer uma família feliz, você depende do seu cônjuge para isso. Você depende dos seus filhos para isso. Se você quer ter uma empresa de sucesso, você depende dos seus colaboradores que trabalham na sua empresa e produzem o teu produto ou prestam o teu serviço. Você precisa de pessoas para consumir o seu produto. Se você quer se sentir realizado, você precisa de pessoas que aprovem o que você faz. Sempre, tudo que nós precisamos está na dependência de uma outra pessoa. E como igreja, essa máxima não muda. Como igreja, eu sempre vou precisar de alguém. Por quê? Porque sempre tem alguém que tem um nível de revelação, um nível de autoridade, um nível de conhecimento, uma visão mais ampliada do que a minha. Isso pode fortalecer e melhorar aquilo que é excelente. Barnabé, então, ele busca Paulo e traz Paulo para Antioquia. Quando eles chegam em Antioquia, o que Deus faz ali, irmãos, é tão incrível, que a história da igreja de Antioquia começa agora a influenciar as pessoas. E o versículo de número 26 diz que então, pela primeira vez, os homens e as mulheres que se reuniam para cultuar o Senhor foram chamados de como? Foram chamados de como? De cristãos. Reconheceu-se naqueles homens, naquelas mulheres, algo que fazia com que eles se assemelhassem a alguém. Não é o que eu faço, é a identidade que se constrói na minha vida. Não é os sermões que eu prego, não são os estudos que eu ministro, não é a música que eu canto, não é a minha habilidade de tocar o meu instrumento, é a quantidade de definição ou de construção de valores da minha vida que me assemelham àquilo que as pessoas mais precisam. E as pessoas precisam de Jesus, único Senhor e Salvador da vida delas. Uma igreja significativa e relevante é uma igreja, em primeiro lugar, é uma igreja que precisa expressar a sua autenticidade. Uma igreja significativa e uma igreja relevante é uma igreja que precisa expressar que ela é autêntica, que ela é legítima. E como isso acontece? Essa igreja precisa demonstrar evidências, do novo nascimento. Ela tem que ter evidências do novo nascimento. Ela não pode ter simplesmente ações religiosas. Não, ela não pode ter somente isso. Ela tem que ter marcas, evidências que nasceu de novo. Não basta levantar a mão na hora de uma canção, não basta fechar os olhos na hora que dizem vamos orar, não basta pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço todo domingo à tarde, no início da noite, ou nos cultos pela manhã, caminhar para um auditório e ouvir algo. Não basta uma atitude religiosa. Não basta você entregar o teu dízimo, não basta você trazer o teu dinheiro como oferta, não basta você chorar. Precisa ter evidências reais de que nascemos de novo. Novo nascimento é algo muito sério. Novo nascimento significa um comportamento que seja coerente com a proposta da mensagem. O Evangelho, ele tem uma mensagem muito poderosa
sobre ele. E talvez se pudéssemos definir essa mensagem por detrás do evangelho, poderíamos usar, por exemplo, a palavra salvação, ok? Mas poderíamos também talvez usar a seguinte palavra: mudança, transformação, sair de um estado e ir para um outro estado. Não tem como se conceber alguém que se envolve com o poder do evangelho, com a mensagem do evangelho e continua sendo a mesma pessoa. É impossível isso. Por isso que é dada a definição para quem se envolve com o evangelho, para quem recebe o evangelho, para quem se entrega para a mensagem do evangelho, o termo dado a essas pessoas é nasceu de novo. Ou seja, tudo que existia acabou. Tudo que existiu morreu. Não existe mais. Não tem condições de prosseguir. Acabou. Começa tudo de novo. Nova vida em Cristo. Mente de Cristo. Nasceu de novo. Uma igreja relevante é uma igreja que tem expressões que atestam a sua autenticidade. E uma igreja não é autêntica se ela não tem evidências de que nasceu de novo. Comportamentos que são coerentes com esse novo nascimento. Ainda que progressivo. Ainda que progressivo, você vai melhorando todos os dias. Você se converteu hoje. Tem muitas coisas a serem trabalhadas, é verdade. Por isso que o Espírito Santo habita na nossa vida. Isso se chama santificação. Amanhã ele nos faz melhor. No próximo mês estamos melhor. Daqui a 6 meses melhor. Daqui a 1 ano melhor ainda. Daqui a 2 anos melhor ainda. Mas progressivo. Evoluímos. Cada dia somos melhores. Homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, maridos melhores, irmãos melhores. Essa é a obra que o novo nascimento nos dá a oportunidade de vivermos. Essa é a característica de uma igreja que tem expressão de que é legítima, de que é autêntica. É inadmissível, irmãos, é inadmissível resistir à ação transformadora do Espírito Santo. Não se pode admitir isso. Um dia, experimentando o evangelho, nós não podemos admitir não sermos transformados todos os dias, e essa transformação nos levar à semelhança dele, o varão perfeito. Não podemos admitir isso. É inadmissível pessoas insistirem em repetir as mesmas ações carnais que viviam antes de conhecer esse evangelho. Isso não pode existir. Uma igreja relevante é uma igreja que tem expressões do novo nascimento. Nascer de novo significa definir uma nova identidade que seja coerente com aquele que o gerou. É isso que significa o novo nascimento. É você definir quem você é agora. Não por aquilo que você faz. Nós temos algumas definições, algumas formas de definir se somos excelentes na nossa vida cristã ou não. Por exemplo, uma delas é por aquilo que nós fazemos, não é verdade? Então, se você faz uma boa obra, não é isso? Se você tem uma boa igreja, se você é um bom líder de louvor, se você é um bom pastor, se você prega muito bem, se você ensina muito bem, parece que subjetivamente isso está dizendo, não, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Deixa eu lhe dizer, isso não significa nada. Isso não significa nada em relação à nossa identidade. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus ele diz o seguinte para os discípulos: sejam minhas... Vocês estão aqui ainda, gente? Vocês estão aqui ainda? Vocês estão ficando meio triste? Fica triste, não fica alegre. O final aqui vai dar tudo certo, fica tranquilo. No final vai dar tudo certo. No final vai salvar a alma de todo mundo, fica tranquilo. Vamos lá. Atos 1:8, Jesus diz, sejam minhas. Quando você ouve essa palavra, sejam minhas testemunhas, qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Que para ser testemunha, o que precisa acontecer? Precisa o quê? Fazer igual. Não é essa a ideia que vem na nossa cabeça? Primeira ideia que vem na nossa cabeça, quando lemos esse texto, sejam minhas testemunhas. Primeira ideia que vem na nossa cabeça é de fazermos algo, não é isso? Não é de fazermos algo, produzirmos algo. Mas você já parou para pensar que talvez a ideia de ser testemunha seja simplesmente, ou também a ideia de sermos parecido com, de sermos como, de fazermos, de vivermos, de expressarmos como. Que talvez mais importante do que fazer como ele fez, mais importante do que fazer como ele fez, talvez seja ser como ele foi. Talvez seja mais importante. Talvez mais importante do que orar pelos enfermos, eles serem curados como ele orou, seja nos compadecermos dos mais fracos, seja nos compadecermos dos necessitados, seja nos compadecermos daqueles que erram, como ele se compadeceu dos que falhavam e erravam.
termos na nossa vida, não um resultado de ação como ele teve, mas temos na nossa vida um coração como o que ele te teve. Eu penso que se as pessoas nos reconhecem por aquilo que nós temos feito em relação ao nosso ministério, isso significa que talvez elas possam não estar nos reconhecendo por aquilo que, de fato, o novo nascimento tem produzido na nossa vida. Eu me preocupo muito em relação às pessoas, a saber como as pessoas podem estar me definindo. É muito importante que as pessoas estejam nos definindo, porque elas encontram valores do céu na nossa vida, mais do que aquilo que nós fazemos. Isso é muito importante. Mais do que fazer algo, mais do que produzir algo. É as pessoas nos reconhecerem, percebendo em nós características que lembram o nosso Senhor. Que lembram o nosso Senhor. Um dos testemunhos do pastor José que me marcaram muito, é quando o pastor José me disse que ele pegou um táxi, se não me engano foi na Índia que ele pegou esse táxi, e ele começou a falar com um indiano, e de repente aquele indiano perguntou para ele se o pastor José era Jesus. Já contou esse testemunho para vocês? Já ouviram isso? Esse testemunho dele? E perguntaram para ele, perguntou para ele, para o pastor José, o senhor é Jesus? O senhor é Jesus? Eu penso, irmãos, que isso é muito importante. Mais do que o que eu posso estar fazendo, que as pessoas possam olhar para a minha vida e possam perceber em mim uma característica de quem nasceu de novo de verdade. E isso porque, na verdade, eu estou começando a me parecer com Jesus. Eu estou falando como Jesus fala. Eu estou reagindo como Jesus reagiria. Eu estou tratando as pessoas como Jesus trataria. Eu estou me comportando diante do ambiente, do mundo, das circunstâncias, das pessoas, da minha família, no meu trabalho, no meu casamento, como Jesus se comportaria. Porque esse tipo de reconhecimento pode ser um testemunho a meu respeito, que naquele grande dia pode fazer toda a diferença. Que naquele grande dia pode ser o que vai me garantir em relação à minha busca. Ele é a minha busca. Ele é a minha busca. Ele, tê-lo, ele é o meu objetivo. Ele é o meu alvo. Eu preciso me importar com isso. Eu preciso me preocupar muito com isso. Como as pessoas me definem. Elas me definem apenas como um grande pregador, como um grande cantor, um grande ministro, um grande obreiro, ou elas me definem como um homem de caráter, um homem que expressa nas suas atitudes valores que se parecem, que se assemelham, valores que se alinham com os valores do céu em relação à nossa vida. Uma igreja relevante, em primeiro lugar, uma igreja relevante que vai viver e vai fazer parte de uma geração de avivamento, é uma igreja que tem expressões de que é autêntica. Ela é autêntica. É uma igreja que não precisa de sacrifícios. Quando eu digo sacrifícios, é aquilo que pode significar perdas. Porque a nossa ideia de sacrifício, né, em alguns momentos é sempre assim, né? Sacrificar significa perder algo, não é? Esse ensino, na verdade, não existe nas Escrituras. Sacrifício nunca foi perder algo. Sacrifício sempre foi um ato para ganhar algo. Se você estudar um pouquinho sobre o conjunto das ofertas do Antigo Testamento, a ideia de sacrificar não era perder algo, era receber algo. Isso é muito importante. Mas parece que a ideia de sacrifício para nós hoje, termos uma vida cristã que seja coerente com aquilo que cremos, parece que temos que perder algo, não é verdade? Deixa eu lhe dizer, morrer não é perder a vida. Morrer é ganhar a vida para sempre. Isso é morrer. Não é perder a vida. Não é perder a vida. Ser humilde, se humilhar, não é perder a honra, não é perder a dignidade. Se humilhar é ser honrado pelo céu e reconhecido pelo céu. Não é perder nada. Nós temos uma ideia equivocada quando o novo nascimento não é autêntico. Quando a obra do novo nascimento não é autêntica. Segunda característica que fala de uma igreja relevante, se a primeira característica é uma igreja que tem expressões de autenticidade, segunda característica de uma igreja relevante, essa igreja, ela é comprometida com a missão. Uma igreja relevante é comprometida com a missão. Ela não vive a cultura da ajuda, ela vive a cultura do comprometimento. Na nossa igreja, lá, por exemplo, é muito comum, né, igrejas, né, aqui no intensivo, no MCM, as pessoas chegarem para o senhor e falarem assim, irmão, posso te ajudar? Não é isso? Não é comum? Lá na nossa igreja, quando alguém chega e diz, pastor, nós podemos ajudá-los? Eu digo, não, aqui não é necessária ajuda.
Nós não precisamos de pessoas para nos ajudar. Pode parecer estranho. Nós não patrocinamos a cultura da ajuda. Nós patrocinamos a cultura do comprometimento. A cultura da ajuda é assim, pastor, posso ajudar no louvor? Pode. Aí no dia que nós mais precisamos, aquela pessoa não comparece. Aí você vai cobrá-la, né? Poxa, meu irmão, eu precisava de você naquele dia. Ah, pastor, é que eu não pude, eu tive um outro compromisso, eu fui para o shopping com a minha namorada. Mas meu irmão, eu precisava de você. Não, pastor, mas eu estou aqui para ajudar. Você vai cobrar o que dessa pessoa? Não, cultura da ajuda. Não, é cultura do comprometimento. Você quer se comprometer com a igreja? A igreja não tem cultura da ajuda. Igreja é cultura do comprometimento. São homens e mulheres comprometidos com a missão, comprometidos com tudo que diz respeito à missão. Ou seja, todas as ações da igreja, de uma igreja local, todas as minhas ações, elas precisam ter uma relação com a missão que eu fui comissionado para executá-la. Eu não posso ter nenhuma ação que não me comprometa com a missão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está aqui há 19 dias. Faltam mais 3 dias para completar. Tudo que você está recebendo aqui nesses 19 dias e vai receber durante mais 3 dias, tudo isso precisa convergir. Tudo que você está recebendo aqui precisa convergir para o cumprimento da missão. Depois desses dias aqui nesse lugar, se você sair desse lugar e as tuas ações não produzirem resultados que cooperem com a missão, deixa eu lhe dizer, você vai estar pecando. E vai estar pecando muito. Muito. Uma igreja relevante é uma igreja que desenvolve as suas ações e todas as suas ações devem coincidir com o propósito da missão. E qual é a missão da igreja? Em primeiro lugar, a missão da igreja não é curar os enfermos. Essa não é a missão da igreja. Não saia daqui preocupado em curar os enfermos. A missão da igreja não é expulsar demônios. A missão da igreja não é orar em outras línguas. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja está lá em Mateus 28, 19 e 20, está lá em Lucas 24, 47, está lá em Marcos 16, 15, está lá em Atos 1, 8. A missão da igreja é pregar o evangelho. Pastor, e curar os enfermos, e expulsar demônio, e orar em outras línguas. Tudo isso vai acompanhar aqueles que cumprem a missão. É assim que funciona. Se você pegar o evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, você vai ver, primeiro prega o evangelho, e depois os sinais acontecem. Os sinais vêm depois. Os sinais não são exigidos antes da pregação do evangelho. Por quê? Porque a prioridade é a missão. E qual é a prioridade da missão? A pregação do evangelho. Quando sairmos desse intensivo, a minha agenda, a sua agenda, nunca mais pode ser a mesma agenda. Não pode ser. Não pode ser. A nossa agenda, a partir desses dias aqui, nesse intensivo, ela não pode se comprometer com assuntos que não cooperem para a missão. Você já parou para pensar nisso? Não pode, você não pode ter, eu não posso mais ter. Depois desse intensivo, a nossa vida não pode ser com o tempo investido maior naquilo que não produz resultado para a missão. Você nunca mais, você não pode, você pode até escolher fazer, mas aí o risco e o dano é teu, fica tranquilo, está tudo certo. Cada um tem a vida que merece e que escolheu ter. Mas quando acabar esses dias, você nunca mais vai poder gastar mais tempo em redes sociais do que na presença dele. Você nunca mais vai poder fazer isso. Não vai poder. Você não pode. Se você gasta 2, 3 horas com redes sociais, deixa eu lhe dizer, você vai ter que gastar no mínimo 5 horas com ele. Você não vai mais poder gastar. Você não vai mais poder gastar 2 horas assistindo seriados por semana. Você não vai mais poder gastar 3, 4 horas à frente do Netflix por semana. 20 horas por mês na frente do Netflix assistindo seriados. Você não vai poder mais gastar 240 horas por ano assistindo seriado na televisão. Você não vai poder nunca mais fazer isso, sem que no mínimo você faça 5 vezes mais desse tempo na presença dele. Você não pode mais fazer isso. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser comprometido com a missão. Você veio aqui, você ouviu isso. Você recebeu isso, você foi forjado para isso. A sua preferência não pode ser mais, de repente, num dia de domingo, querer tirar uma folga. Não, eu preciso de uma folga, eu preciso de um descanso. Então, eu vou relaxar um pouco com os meus amigos. Deixa eu lhe dizer, tudo que nós fizermos tem que convergir para o cumprimento da missão. A missão, ela é minha prioridade. O que eu faço em relação ao evangelho não é uma atividade, é a minha missão. Ir para a igreja,
Eu, pastor, quando eu vou à igreja aos domingos, eu não vou porque eu tenho uma atividade para cumprir como pastor da igreja e trazer o sermão do domingo à noite. Não, eu vou para a igreja, porque ir para a igreja é a minha missão. Pregar os domingos à noite é minha missão. Dar aula domingo de manhã é minha missão. Participar e dirigir cultos familiares durante a semana é minha missão. Visitar os doentes, visitar os enfermos, orar pelas pessoas é a minha missão. Não é uma atividade pastoral, é o meu comissionamento. Vir, tocar um instrumento, adorar o Senhor, cantar o Senhor, não é o teu ministério, é a tua missão, não é a tua atividade. O nosso comprometimento é com a missão. Eu preciso construir ações que cooperem com essa missão. Quer ser uma igreja relevante? Quer ser uma igreja significativa? Cumpra a missão. Se comprometa com ela. O nível do meu comprometimento com a missão vai falar. Preste bem atenção. Você quer saber como é que... Você quer ter uma medida da saúde espiritual de uma pessoa? Quer ter uma medida da saúde, da espiritualidade de uma pessoa? Perceba o comprometimento dessa pessoa com a missão. Simples assim. Você vai ver o nível de comprometimento com a missão, define a espiritualidade dessa pessoa. Olhe para as pessoas, olhe para a sua vida. Vamos olhar para a nossa vida. Quanto de comprometimento eu tenho? Quanto do meu tempo é comprometido? Os valores define o nível da nossa saúde espiritual. O primeiro sinal de uma pessoa que não está muito bem na sua espiritualidade é quando ela, por exemplo, uma pessoa que frequenta uma igreja, é quando ela começa a se ausentar dos cultos de domingo. A ausência de uma pessoa nas reuniões de domingo é um primeiro sinal de que alguma coisa não está muito bem esclarecida em relação à espiritualidade dessa pessoa. Precisa de ajuda urgente, precisa de intervenção urgente à vida dessa pessoa. Uma igreja relevante, é uma igreja comprometida com a missão. Tem a mesma linguagem, não fala de outra coisa. O assunto não é outra coisa. O assunto é a missão. Não tem outra conversa. Vamos fazer um evento? Vamos fazer uma festa, uma rave gospel? Não, peraí. Antes vamos dizer, o que nós podemos fazer para ganhar os nossos jovens? O assunto, a linguagem começa ao contrário. Nós não queremos os eventos. Eu não estou nem entrando no mérito se rave gospel é certo ou errado, não é isso não. Eu estou dizendo que a conversa tem que começar diferente. Porque eu quero cumprir a missão. O que eu posso fazer para cumprir a missão? Eu vou fazer uma rave gospel, eu vou fazer uma festa julina gospel, eu vou fazer uma festa cristaneja. Não interessa. O povo é criativo. Mas o começo nunca pode ser, vamos fazer isso. Não, em primeiro lugar tem que ser, precisamos fazer o quê para cumprirmos a nossa missão? A linguagem precisa ser única, precisa ser unificada, precisa ter alvos estabelecidos, precisa ter intensidade naquilo que se faz. Um terceiro ponto que eu quero compartilhar nessa noite com vocês, sobre uma igreja relevante. Em primeiro lugar, irmãos, nós estamos falando de uma igreja que quer viver a história do avivamento, amém? Fica tranquilo. Nós não somos obrigados a viver isso. Nós não somos obrigados a isso. São escolhas. Mas eu acredito que vocês vieram para cá porque vocês já definiram uma escolha. Amém? Definiram a escolha. E precisa-se de um modelo. Né? Existe um modelo. Hoje à tarde nós falamos. A nossa vida, só um parêntese, tem os resultados que ela tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui são gratos pela vida que tem? Pela família que tem, pela saúde que tem, pela vida financeira que tem, pelo trabalho que tem, pelo ministério que tem. Legal, temos que ter um coração grato. Mas quantos querem estar com a mesma vida nos próximos 5 anos? A mesma? Não quer que melhore nada. Não, a mesma. Daqui a 5 anos você quer estar com a mesma vida. Mesma vida financeira, mesma vida profissional, mesma vida familiar, mesma vida ministerial. Quer melhor? Esse é o nosso desejo. Sabe o que pode te impedir de ter uma vida melhor? Se você continuar reproduzindo o mesmo modelo que você reproduz hoje. A forma como você se comporta hoje te dá o resultado que você tem hoje. Se você não mudar esse modelo, nos próximos 5 anos, deixa eu dizer, você não vai ter a mesma, você vai ter pior. Pior. O que hoje é excelente, nos próximos 5 anos, não tem muito valor. Há 5 anos atrás, qual era o iPhone que fazia sucesso há 5 anos atrás? O 4? E hoje, tem um 4, faz sucesso? Se tem um 4 hoje, como é que faz? Tem aplicativos que nem rodam no 4. Hoje, é qual hoje?
Hoje é o 7. É assim. Hoje você pode ter uma vida com comportamentos que é top de linha. Mas se você não mudar o modelo, nos próximos 5 anos o que acontece? Não funciona mais. Não melhora a sua vida. A nossa vida com Jesus tem que ser assim. Todos os dias, perto dele, junto dele, vivendo com ele, para sermos modelos novos todos os dias. É assim que funciona. Porque ele é dinâmico. Jesus é dinâmico. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acredita que foi um privilégio viver com Jesus no tempo dos apóstolos? Sim ou não? Que eles eram muito ungidos por isso? Só que, sim ou não, irmãos? E se eu te disser que hoje nós temos a oportunidade de viver uma unção muito maior do que os apóstolos viveram? E temos, é verdade. E vai ser assim. Porque o Espírito Santo é dinâmico. Ele é dinâmico. Se você quer um modelo novo de vida extraordinária, eu preciso me aperfeiçoar todos os dias. Então, uma igreja relevante, significativa, é uma igreja que hoje ela tem uma repercussão, e amanhã ela tem uma repercussão muito maior. Ela expandiu a sua capacidade de repercussão. É uma igreja que se expressa em relação à sua autenticidade cada vez melhor. É uma igreja que se compromete com a missão cada vez melhor. Em terceiro lugar, é uma igreja que busca, que gera e que edifica relacionamentos. Uma igreja relevante, terceiro ponto, terceiro lugar, é uma igreja que busca, que gera e que edifica relacionamentos. Uma das marcas do novo nascimento é a minha capacidade para desenvolver relacionamento. Essa é uma das marcas do novo nascimento. Nós suportamos tudo. Essa é uma marca do novo nascimento. Porque o nascido de novo é exigido dele um nível de amor pelas pessoas. Você sabia disso? E o nível de amor que é exigido de um nascido de novo, não é o amor eros, não é o amor filéu, que é o amor de gente para com gente, é o amor agapau. Esse é o nível de amor que é exigido por aqueles que nascem de novo. E o amor agapau é a forma como Deus ama. É a forma como Ele ama. É a forma como Ele se compadece. Lembra de Jesus na cruz? E os soldados embaixo jogando sorte nas roupas dele? E o que Ele fala? O que Ele diz? Perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O nível de amor que é exigido de um nascido de novo é aquele nível de amor que Jesus expressa na sua oração lá em João 17. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Pai, que nenhum deles se perca, independente do que seria feito em relação a ele. Uma igreja relevante é uma igreja que busca, que gera e que edifica relacionamentos. E uma das marcas do novo nascimento é a capacidade de gerar relacionamento. E gerar relacionamentos e edificar relacionamentos interpessoais é extremamente desafiador, sim ou não? Porque nós queremos estar perto, nós queremos nos aproximar de quem? Daqueles que têm afinidades, não é verdade? Nós queremos caminhar com os afins, não é assim? Aquela pessoa que nós olhamos para ela e o santo não bate. Não tem essa, o santo não bate. O Espírito Santo meu não bate com o Espírito Santo dela. Então o santo não bateu. Aí eu digo, não, esse aqui eu já conheço, eu já sei que não dá. Não, isso está fora. Você está fora. Você não pode ser, eu não posso ser, pensando assim, definido como uma igreja relevante. Uma igreja relevante, ela leva as pessoas ao seu redor a se aproximarem. Uma igreja relevante, ela atrai as pessoas. As pessoas fazem questão de estar perto. Existem muitas pessoas que o senso de justiça dela próprio é tão alto que ela afasta as pessoas. Existem pessoas que são tão criteriosas em relação às suas vontades que ela afasta as pessoas. Ou seja, uma característica do novo nascimento que é frutificar no Espírito Santo, porque quem nasce de novo frutifica no Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é longanimidade, que é mansidão, que é domínio próprio. Então, esse fruto do Espírito Santo precisa acontecer na vida de um nascido de novo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez isso seja o mais chocante para nós. É que não precisava ter esforço para isso. Não precisava ter esforço para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um pé de jaca. Jaca, todos conhecem uma jaca. Você precisa orar por um pé de jaca da jaca? Mas interceder, fazer guerra espiritual, batalha espiritual, orar em língua estranha para o pé de jaca da jaca? Fazer jejum para o pé de jaca não produzir laranja? Pronto.
Não, eu vou orar para esse pé de jaca, porque se eu não fizer uma oração forte, ele vai produzir laranja, o pé de jaca, vai dar laranja. É necessário? Por quê? Porque o pé de jaca vai produzir na essência da sua identidade. A identidade do pé de jaca vai produzir aquilo que é a essência dela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, um nascido de novo, ele tem que frutificar na essência da sua identidade. Ele tem que frutificar na essência da sua identidade. Às vezes estamos orando para não errarmos em relação às obras da carne, porque talvez alguns valores do novo nascimento não estão sendo patrocinados pela nossa vida. Alguns valores do novo nascimento nós esquecemos, deixamos de lado. São muitas as oportunidades que nós temos onde nós patrocinamos as obras da nossa carne e não patrocinamos o fruto do Espírito. Todas as vezes que você se domina, que você guarda os teus olhos, que você guarda a tua boca, que você guarda o teu coração, que você não permite que um pensamento, que uma ideia, que uma vontade prospere no teu coração, você está resistindo ao patrocínio de obras da sua carne. Mas de uma forma muito comum, parece que nós precisamos de um esforço quase que desumano, sobrenatural, para não produzirmos as obras da carne. Talvez isso possa significar que o nosso novo nascimento ainda é algo que não se completou. Tem gente que nem nasceu de novo ainda tudo, né? Está meio nascido, está meio entalado ali no negócio. Nasceu um pouco e o restante ainda não nasceu. Precisa dar uma desentalada aí, precisa dar uma liberada nesse negócio. Porque o nascido de novo, ele busca, ele gera e ele edifica relacionamentos. O negócio dele é gerar relacionamentos, é agregar pessoas. Ele chama a atenção das pessoas. As pessoas têm prazer de estarem perto dele. As pessoas têm prazer, porque sabem que se estiverem perto dele, elas serão abençoadas. Ele chama a atenção das pessoas. As pessoas vão até ele. As pessoas percebem o que ele fala de uma forma que vale a pena perceber o que ele fala. As pessoas entendem que se ficarem no convívio dessa pessoa, ela vai sair melhor do convívio dessa pessoa, ela não vai sair pior. Então, uma igreja relevante, uma igreja significativa, é uma igreja que gera, que edifica, porque busca desenvolver relacionamentos. Eu não posso, como é que um corpo pode não permitir que relacionamentos se desenvolvam? Uma igreja não pode permitir em ambiente, em momento, em circunstância nenhuma, ser tropeço para a vida de alguém. Deixa eu lhe dizer, se nós aprendêssemos a desenvolver dois comportamentos, dois valores do céu, nós nunca mais teríamos problemas de relacionamento. Só dois. Não precisa fazer a campanha dos 318 pastores, não precisa fazer um seminário de 10 dias, não. Só desenvolver dois valores do céu. E todos os problemas de relacionamento interpessoais estariam resolvidos. Sabe quais são esses dois valores? Primeiro, arrependimento. Segundo, perdão. Só esses dois valores. Simples, né? Se você se arrepender do que você faz em relação às pessoas, que pode estar ferindo as pessoas, deixa eu lhe dizer, você aperfeiçoa os seus relacionamentos interpessoais. Se você perdoar, se eu perdoar o que as pessoas fazem em relação a mim, que me ferem, que me machucam, que me constrangem e que me afastam, eu aperfeiçoo os meus relacionamentos interpessoais. Arrependimento e perdão são características de quem nasceu de novo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. De 0 a 10, qual é a sua disponibilidade? Eu não estou falando de disposição. Disposição pode estar muito ligada a querer. A querer, eu não estou falando de disposição, estou falando de disponibilidade. Disponibilidade é como o texto lá de Isaías 6. O Senhor pergunta, quem eu vou enviar? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. De 0 a 10, qual é a sua disponibilidade para se arrepender de comportamentos que talvez você insiste em ter em relação a pessoas, e isso te afasta das pessoas? Qual é a sua disponibilidade de se arrepender desses comportamentos, dessas atitudes, e mudar para que de tal maneira isso possa te aproximar das pessoas? De 0 a 10. Como você avalia? Qual é a sua disponibilidade de perdoar pessoas que te fizeram mal, que erraram com você? De 0 a 10. Qual é a sua? Eu não estou falando de disposição, estou falando de querer, não. Porque para um nascido de novo, deixa eu lhe dizer uma coisa, se tem algo que não existe para quem nasceu de novo, sabe o que é? Ele querer escolher o que fazer. Quem nasceu de novo não escolhe.
Quem nasceu de novo, age, vive e se submete. Não, obedecer é raso, é coisa de servo. É coisa de servo obedecer, né? Quem nasceu de novo, ele age, ele se comporta, ele decide, ele se submete de acordo com a identidade do seu novo nascimento. Não tem escolha. Você tem que perdoar. Não, eu posso perdoar e não conviver? Isso é uma boa historinha para você dizer que cumpriu o protocolo, né? Vamos cumprir o protocolo da vida cristã e vamos lá dizer eu te perdoo e vira as costas e nunca mais se relaciona. Uma igreja relevante, ela busca, ela gera e ela edifica relacionamentos. De 0 a 10, qual é a sua disponibilidade para perdoar? Fica tranquilo. No final você vai ter um resultado, nós vamos ter um resultado, eu vou ter um resultado. Se de fato eu sou uma igreja relevante. Se de fato eu sou uma igreja que faz parte da história de um avivamento genuíno. Quarto ponto, vamos lá gente, vamos avançar? Vocês estão aqui ainda? Vocês estão aqui ainda? Dá uma cutucada nessa pessoa que está do lado aí. Fala para ele assim, não foge não. Está acabando já o intensivo. Você vai para onde? Irmãos, eu quero deixar nessa noite sobre vocês, nessa noite sobre vocês, um peso muito grande de responsabilidade. Irmãos, eu estou aqui para isso aqui. Eu não vim aqui para massagear, não. Fazer massagem, não vim. Esse peso está sobre mim, eu preciso compartilhar ele com alguém. Eu preciso comprometer mais gente nessa caminhada comigo. Porque eu me preocupo com isso aqui. Porque eu sei que se eu falhar nisso aqui, sabe o que pode acontecer? Tudo que eu estou fazendo até agora pode não ter significado nenhum. Você quer chegar no final da sua história e tudo que você viveu em relação à sua vida cristã não ter significado nenhum? Então vamos lá, vou colocar esse peso na sua cruz. Quarta característica. Sabe que eu vou lembrar? Tem mais 2 lá, meu irmão, não tem? O sim, eu posso e ele transforma o poder do evangelho. Vê se tem lá. Quarto ponto que fala de uma igreja significativa, uma igreja relevante. Primeiro ponto, uma igreja que é autêntica em relação à sua fé. Nasceu de novo. Segundo ponto, uma igreja comprometida com o novo, comprometida com a missão. Terceiro ponto, uma igreja que busca, gera e edifica relacionamento. Quarto ponto, é uma igreja que influencia. Ela é uma igreja que influencia. Ela é uma igreja que desperta nas pessoas inspiração. Ela inspira as pessoas. Ela inspira as pessoas. Uma igreja relevante, ela inspira as pessoas. Aqui não, mas lá em São Paulo, na nossa igreja, tem muita gente que, na casa deles, quem convive com eles em casa, diz o seguinte: para ser crente como você, eu prefiro nunca ser crente na minha vida. Aqui eu sei que nunca aconteceu, mas lá na minha igreja acontece muito isso. Uma igreja relevante é uma igreja que inspira as pessoas. As pessoas, elas têm um modelo de igreja que elas conhecem na televisão. As pessoas conhecem o modelo da igreja da televisão, o modelo da igreja do rádio, não aqui, né, claro, da Rádio MCM não, a igreja da Rádio MCM é uma benção. Mas a igreja do rádio, eles conhecem a igreja do rádio, eles conhecem a igreja da televisão, e eles dizem, nunca quero ser uma igreja como essa. Uma igreja relevante é quando as pessoas nos conhecem e nós inspiramos a vida das pessoas. E o nosso estilo de vida, e a forma como nós cuidamos da nossa família, a forma como nós educamos os nossos filhos, a forma como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós tratamos as pessoas, os diferentes, inspira as pessoas, influencia as pessoas de tal maneira que as pessoas querem ser, querem viver e querem servir um Deus que nós servimos. Essa é uma igreja relevante. É uma igreja significativa, é uma igreja onde a sua existência, onde a sua vida, que é transformada pela vivência com o Senhor, é um testemunho, não por aquilo que é feito, mas por causa da sua convivência com Jesus. É assim. Moisés, ele subiu o monte e ficou 40 dias e 40 noites no monte. Ele desce do monte. As pessoas se assustam com ele. Por que as pessoas se assustaram? Porque o rosto dele brilhava por causa da glória de Deus. Uma igreja significativa, uma igreja relevante, é uma igreja que resplandece e por causa disso inspira e influencia as pessoas e desperta nas pessoas desejo de serem como você, como eu, como nós somos. Essa é uma igreja relevante. É uma igreja onde as pessoas são influenciadas por aquilo que eu ensino, são influenciadas por causa dos meus modelos de vida. O meu modelo profissional inspira as pessoas a servirem ao Senhor. O meu modelo familiar inspira as pessoas a servirem o Senhor.
O meu modelo financeiro inspira as pessoas a servirem o Senhor. A forma como eu lidero, a forma como eu me responsabilizo por aquilo que me vem à mão, inspira e desperta desejo nas pessoas de serem como nós somos. Uma igreja relevante, ela desafia as pessoas a desistirem de ser como elas são. Isso é uma igreja relevante. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu como igreja, você como igreja, nós como igreja, de 0 a 10, o quanto nós desafiamos as pessoas a desistirem de ser como elas são, para que elas decidam a se parecer, a ter os modelos e os estilos de vida que nós temos, porque nós fizemos uma escolha, servirmos e nos parecermos com Ele. Eu preciso pensar a respeito disso. Nós estamos falando de uma igreja significativa, que desafia as pessoas, onde os meus modelos desafiam as pessoas. Não é o que eu faço que desafia as pessoas. Não é a forma como a minha habilidade de ensinar, de pregar, de cantar, inspira desejo nas pessoas. Não, eles não se inspiram no que eu faço. Eles se inspiram em quem eu sou. Eles se inspiram em ser como eu sou, porque ser como eu sou pode significar resposta para aquilo que eles estão buscando. Uma igreja relevante é uma igreja que desafia e que inspira as pessoas. Quantas são? Quem são as pessoas que nós temos inspirado ao nosso redor? Quem são as pessoas que são desafiadas todos os dias, que convivem conosco? Eu não preciso ficar insistindo para elas irem à igreja, eu não preciso insistir. Elas querem ir à igreja porque elas me conhecem. Eu não preciso ficar insistindo para elas, você precisa de Jesus na sua vida. Eu não preciso insistir, porque simplesmente porque elas se relacionam comigo, elas percebem, não, eu preciso de Jesus, porque na vida dele faz todo sentido. Eu quero essa mesma experiência para mim. Uma igreja relevante é uma igreja que inspira e desafia as pessoas. Quem são as pessoas? Quais são os nomes delas? Tem nome? Você tem o nome de pessoas? Se talvez você precisasse anotar 3 nomes de pessoas hoje que são desafiadas pela sua vida com Deus, e você desafia essas pessoas, elas se inspiram em você a servirem a Deus como você serve a Deus, quem seriam? Apenas 3 pessoas. Quem seriam essas 3 pessoas? Qual é o nome dessas 3 pessoas? Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação à mensagem que nos foi confiada. A mensagem que nos foi confiada, ela não pode alcançar as pessoas a partir do poder da nossa persuasão. Não pode ser a minha capacidade de persuadir as pessoas. As Escrituras dizem, o apóstolo Paulo ele diz, eu não vou até vocês com uma palavra que persuade, eu vou até vocês com demonstrações de poder no Espírito de Deus. É assim que eu vou. Sabe o que é isso? Uma igreja relevante, que foi formada na sua identidade, e essa igreja se parece com Ele. Se parece com Ele. Uma igreja que desenvolve modelos. Não há liderança aprovada, não há uma vida aprovada, não há um novo nascimento aprovado, sem que pessoas ao nosso redor desejem ser como nós somos. Não tem como ser aprovado. Não tem como. Sem que estejamos desafiando o modelo. Me ajuda aí, pastor, qual é o nome do moço? E Paulo começou a conversar com ele. Ele disse, Paulo, para, porque você está quase me conseguindo me converter. Quem foi? Quem foi, gente? Foi Félix, não foi? Foi o Félix, né? Homem poderoso, um romano poderoso. Paulo, por pouco você me persuade, você me convence. Por pouco. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Que por pouco elas estão para se encontrar com Jesus. E não é por causa do nosso discurso. Não é por causa da nossa Bíblia aberta na frente deles e nós, eu, você, acusando, apontando os pecados deles. É porque eles olham para a nossa vida e eles percebem, vale a pena servir a Deus. Vale a pena desejar os céus. Ministério aprovado é quando nós nos tornamos um modelo de influência do Evangelho. Quinto e último ponto. Vamos avançar, irmãos? Vamos avançar? Quinto e último ponto para que sejamos conhecidos como igreja relevante. Primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Vamos dar uma repassada? Primeiro ponto. Para sermos uma igreja relevante, precisamos ser uma igreja que expressa a autenticidade em relação à sua fé. Novo nascimento. Nasceu de verdade. Segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Uma igreja comprometida com a sua missão. Não temos a cultura da ajuda, é comprometimento com a missão. Eu não tenho atividade, eu tenho comprometimento com a missão. Terceiro ponto que manifesta e que significa uma igreja relevante. Terceiro ponto. Uma igreja que busca, que gera, uma igreja que busca, uma igreja que gera e uma igreja que
edifica relacionamentos. Aperfeiçoar relacionamentos interpessoais é característica de uma igreja que nasceu de novo, de uma pessoa que nasceu de novo. Quarto ponto que caracteriza uma igreja que nasceu de novo: uma igreja que influencia, que inspira as pessoas. Quinto ponto. Quinta e última característica que classifica, que define uma igreja relevante. Essa igreja, ela é geracional. Ou seja, ela tem envio. Essa é uma característica. Ela tem envio. Um erro de muitos pastores. E como eu viajo muito, eu vejo isso em todo canto. Lembra que nós falávamos? Fica tranquilo. Você vai para a África, é a mesma coisa. Você vai para a Índia, é a mesma coisa. Você vai para o Japão, é a mesma coisa. Você vai para os Estados Unidos, é a mesma coisa. Vai para a Europa, é a mesma coisa. Pastor é igual em qualquer parte do mundo. O que diferencia pastores de pastores é o relacionamento dele com Jesus. Não é a cultura, não é a localidade que ele nasceu, não é a geografia dele, é o relacionamento dele com Jesus. É isso que diferencia pastores de pastores. Um grande erro, um erro terrível, um erro grave de muitos pastores e líderes é eles pensarem que aquilo que eles começaram tem que terminar na vida deles. Isso é um erro. Uma igreja relevante é uma igreja geracional. Existem pastores que eles pensam que o melhor momento do ministério deles vai acontecer com eles. Eu não posso pensar assim. Nós, por exemplo, na nossa igreja local em São Paulo, nós estamos vivendo um momento incrível. Só que eu sei que o momento que nós estamos vivendo hoje não é o nosso melhor momento como igreja. O melhor momento nosso como igreja ainda vai acontecer na vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, dos filhos dos obreiros da nossa igreja. É uma igreja geracional. É uma igreja que se constrói hoje, que se faz hoje, sempre sabendo que os melhores momentos dela como igreja, como atuação no local que ela está inserida, ainda irão acontecer. É quando essa igreja entende que a excelência de um ministério, escute isso, a excelência de um ministério não está na sua habilidade, não está nas competências e nem na unção que você tem, mas na unção de quem te envia. Essa é a excelência do ministério. A excelência do ministério está na unção de quem te lança, de quem te envia. Moisés foi chamado para libertar o povo, mas Moisés não entrou na terra prometida. Mas Moisés envia Josué para entrar na terra prometida. A excelência de Josué para conduzir o povo estava no envio de Moisés sobre ele. Davi foi um homem que conquistou a maior extensão territorial que a nação de Israel já viveu até hoje. Foi um homem que conseguiu viver o cumprimento das promessas de conquista territorial de Israel. Mas Davi viveu isso porque ele tinha um envio. Samuel o envia. Samuel o unge e lança ele como rei de Israel. Eliseu foi um homem que realizou milagres e foi mais extraordinário em autoridade e realização de sinais do que Elias. Por que Eliseu foi assim? Porque tinha um manto sobre ele tinha envio. A igreja realiza mais do que Jesus realizou. A igreja faz mais do que Jesus fez. Não é porque a igreja é maior do que Jesus, é porque a igreja tem um envio sobre si. Envio da qualidade para aquilo que eu faço. A excelência do que eu faço depende do meu envio. A unção de quem me envia garante um resultado que eu nunca vou poder ter por mim mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te envia? Quem é que te envia? Teu pastor que te envia? É o teu líder que te envia? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Envio é herança. Envio não é apenas dom. Envio é aquilo que você recebe de alguém. É herança. E só filho tem herança. Só filho recebe herança. Quando você se relaciona com o teu pastor, quando você se relaciona com os teus líderes, quando você se relaciona com alguém que te cobre, né, um termo que se usa muito hoje, né, cobertura, né? Um termo que se usa muito hoje. As pessoas falam muito de cobertura. Quando você se relaciona com alguém que te cobre, qual é a condição dessa pessoa em relação a você? Ele é apenas a tua cobertura? É alguém que você apenas bebe da fonte dele? Ou é alguém que você decidiu caminhar no futuro, no nível da unção e da autoridade que está sobre ele? Quem é que te envia? Deixa eu lhe dizer, pastores não dão herança. Pastores geram discípulos. Pastores geram discípulos. Pais espirituais geram filhos espirituais. São coisas totalmente diferentes. Quem é que está sobre a nossa vida? Quem é que está sobre nós hoje? De onde vem o nosso envio? O nível da minha autoridade, da excelência em mim como igreja relevante, depende
100% da minha história. Deixa eu lhe perguntar, quando fala da sua vida espiritual, qual é a história que você conta? Onde ela começou? Com quem ela começou? Quem foi o homem? Quem foi a mulher? Quem foram as pessoas que colocaram a mão sobre você e te enviaram? Quem foi? Quem foi que retesou o arco e te colocou como flecha nesse arco e te lançou para um destino extraordinário, ministerialmente falando? Quem foi essa pessoa? Quem foi esse homem? As Escrituras dizem que filhos são herança do Senhor. Na mesma história diz que bem-aventurado é o guerreiro que enche da sua aljava de flechas. Flechas são como, os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Porque o filho é aquele que chega onde o guerreiro nunca vai poder chegar. Porque se o guerreiro for, o que acontece com ele? Ele morre. Mas a flecha, quando é lançada, ela chega onde o guerreiro não chega. Deixa eu lhe perguntar nessa noite. Quem é que te envia? Quem é que te lança? Eu posso aprender, eu já soltei a música aqui, tá, gente? Eu posso aprender fatos, eu posso aprender histórias, eu posso aprender modelos, eu posso aprender... Gente, eu preciso soltar a música aqui um pouquinho para mim, ó, gente, ajuda. Soltar aqui a música aqui, tá baixo. Eu posso ter modelos na minha vida, eu posso ter métodos na minha vida, eu posso participar de seminários, eu posso participar de congressos na minha vida, eu posso participar de intensivo na minha vida, eu posso ter 30 anos de igreja, mas se não houver envio na minha vida, se eu não tiver envio, eu não vou chegar muito longe. Somos uma igreja hoje significativa. A igreja chegou onde chegou porque a igreja teve envio. Paulo e Barnabé foram homens que foram enviados. A igreja de Antioquia, os profetas e os mestres de Antioquia perceberam, nós temos no nosso meio 2 homens que precisam de envio. E eles impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviam Paulo e Barnabé num propósito missionário apostólico. E sabe o que isso resultou? Sabe qual foi o resultado disso? Levanta a sua mão. Isso aí, somos nós aqui hoje. O envio deu esse resultado aqui hoje. Por causa daquele envio na igreja de Antioquia, chegamos onde nós chegamos hoje como igreja. Quantos querem ser uma igreja relevante? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Próximo ano, daqui um ano, como nós vamos nos encontrar? Como nós vamos nos encontrar? Onde nós vamos nos encontrar? Onde nós vamos? Qual é o lugar que você vai estar ocupando? Daqui um ano, quando nos encontrarmos, se formos trocar experiências, quais são as experiências que vamos compartilhar em relação ao poder do Evangelho? Quais são os lugares que você passou? Quem foram as pessoas que você influenciou? Quando nos encontrarmos daqui um ano, nosso rosto vai estar brilhando mais do que hoje? A nossa fala vai fazer mais sentido do que hoje? Precisamos pensar a respeito disso. Se você entende que precisamos pensar a respeito disso de uma forma mais séria, se coloca de pé, vamos orar, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos ter um tempo com o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso ir embora hoje, irmãos, daqui desse lugar, te deixando mais comprometido com o que nós falamos. Se você pudesse, aquilo que nós falamos ali um pouquinho, sabe? Desenvolver uma ação que muda tudo. O que você fizer, conforme a resposta. Como é que é o teu nome, pastor? Eu esqueci. Oi, Divina? Pastora Divina? Conforme o que acontecer terça-feira, conforme o que eu receber terça-feira de você, vai definir algo muito glorioso da parte de Deus em relação a você. Você sabe disso. A ação para isso acontecer é simples, não é? Para pensar. Não é simples. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Se você pudesse decidir hoje, pega seu caderno, pega a caneta aí.
Vamos fazer um negócio aqui. Arranca uma folha desse caderno aí. Tu és o meu amado filho, não meu querer. Mas fica tranquilo, se você achar que não vale a pena arrancar a folha do caderno, não precisa arrancar não. Fica tranquilo, gente. Tá tudo certo aqui. Pensa que eu vou ficar chateado com isso não. Vou não. Tá tudo certo. Se você achar que vale a pena, você arranca a folha do caderno. Se você achar que não vale a pena, você não precisa arrancar ela não. Sabe como nós funcionamos? Sabe como nós funcionamos? Bem, nós funcionamos bem assim, ó. Quando nós temos alguém para prestar conta. Já percebeu isso? Você já leu o que está escrito no último versículo do último capítulo do livro de Juízes? Você já leu? O pastor José deve ter falado isso aqui. Você deve ter percebido, prestar atenção. Você já imaginou alguém que tem uma promessa linda sobre si? E quando ele entra no tempo do cumprimento dessa promessa, ele vive o pior momento da história dele? Deixa eu fazer uma pergunta, alguém quer viver isso? Mas isso aconteceu com Israel. Israel entra em Canaã. Quando eles entram em Canaã, sabe o que acontece? Eles se tornam escravos por 8 vezes dos povos daquela terra. Eles entraram em Canaã para possuir a terra e para governar a terra. Eles entram para possuir a terra e governar a terra. Sabe o que acontece? Eles se tornam escravos na terra da sua promessa. Você imagina se tornar escravo no tempo da sua promessa? Mas o livro de Juízes explica o porquê isso aconteceu. O livro de Juízes explica. O último versículo e do último capítulo do livro de Juízes. O que está escrito? Naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia. Sabe qual foi a ruína de Israel? Eles faziam o que eles queriam. Eles não tinham a quem prestar contas. Quando você não tem a quem prestar contas a respeito de algo, você faz o que você quer, mas você não faz o que você deve. E todas as vezes que eu faço o que eu quero e não o que eu devo, uma certeza eu tenho: alguma coisa não vai acontecer.